Esta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cobrou que as polícias civil, militar, federal e rodoviária federal informem detalhes sobre possíveis lideranças, organizadores e financiadores do movimento golpista que atenta contra a democracia. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Teixeira, deputado federal reeleito por São Paulo. Olá, deputado Paulo Teixeira, tudo bem? Prazer falar com o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Rosa, boa noite, Cosmo, e boa noite a todos os telespectadores da TVT. Deputado, primeiro, parabéns pela sua reeleição como deputado federal por São Paulo. A luta vai ser árdua lá no Congresso Federal, mas enfim, desejamos ao senhor um bom mandato aí a partir do ano que vem. Para começar o nosso papo, deputado, eleições dia 30 de outubro acabaram. Presidente Lula foi eleito presidente aí com mais de 2 milhões de votos à frente do atual presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Mas de lá para cá, muitos movimentos aí, movimentos desses golpistas, cabe destacar aqui, pedindo intervenção militar, ocupando quartéis, bloqueando rodovias e muitos participantes desses movimentos armados. Eu queria ouvir o senhor sobre essa questão, deputado. Cosmo, na democracia, o que é civilizado é quando um candidato ganha, o que perdeu liga, reconhece o resultado e depois deseja boa sorte. E vai fazer oposição, uma oposição na opinião pública e no Congresso Nacional, etc. Mas eu disse que quando os concorrentes são civilizados. Não é o caso do atual presidente da República. O atual presidente da República ele não reconheceu, né, a vitória do presidente Lula. Aliás, ele não foi mais trabalhar. Ele já não ia e deixou agora de vez de trabalhar, né? E estimulou a extrema-direita, aqueles setores mais extremistas, a irem para as ruas bloquear a estrada. E esse bloqueio de estrada provocou muito prejuízo, diminuiu o abastecimento de produtos, atrapalhou a vida, inclusive teve uma pessoa que ia receber não sei se foi um coração ou um rim, e que não conseguiu receber em função desses bloqueios de rua, não é? E agora essas pessoas, depois da ação muito importante do ministro Alexandre de Moraes, que mandou desbloquear, mandou a Polícia Rodoviária Federal e as PMs bloquearem as estradas brasileiras, eles agora estão na frente dos quartéis pedindo por intervenção militar no nosso país, tá certo? Pedindo por um golpe de Estado, pedindo para supressão da democracia, pedindo para desrespeitar a vontade do povo, o sufrágio universal, né? Pedindo para um regime de exceção para favorecer essa situação, esse caos que está no Brasil. Ao mesmo tempo, nesta semana, a gasolina subiu de preço, os produtos subiram de preço, a inflação está voltando, o que mostra que as políticas desse atual presidente foram políticas extremamente eleitoreiras, sem sustentabilidade. E agora os produtos estão subindo de preço nas prateleiras e o povo brasileiro está vivendo as suas dificuldades frente a um governo que promoveu um estelionato eleitoral, mas graças a Deus o povo brasileiro percebeu e não lhe deu a vitória, pelo contrário, derrotou, né? Ele deixa uma economia em frangalhos, ele deixa um orçamento para 2023 com auxílio emergencial de R$ 400, não de R$ 600, como ele tinha prometido, R$ 400. Ele deixa um orçamento sem aumento real para o salário mínimo, sem corrigir a tabela do imposto de renda, sem prover medicamentos na farmácia popular, sem prover medicamentos para as pessoas que estão tratando de câncer, né, os medicamentos oncológicos,
para fazer radioterapia, quimioterapia, o que faz com que as pessoas que façam cirurgia não façam a quimioterapia e a radioterapia, o que pode fazer com que essas pessoas tenham câncer novamente, né? Ou avance o câncer apesar da cirurgia, que podia regredir, pode avançar. Então ele está deixando a herança mais maldita da história do Brasil é que nós estamos recebendo desse governo. E é por isso que o presidente Lula e todos estamos nos esforçando para aprovar uma PEC que viabilize o valor, né, estimado. Eu acho que o valor para andar o ano que vem, para ter investimento, é um valor que ultrapassa a cifra de 300 bilhões de reais e que não há orçamento para isso em face da irresponsabilidade desse presidente, presidente delinquente que nós temos no Brasil. Deputado, ainda falando sobre processo democrático, sobre eleições, gostaria de escutá-lo sobre o relatório do Ministério da Defesa em relação às urnas, que foi tão esperado no primeiro turno, não aconteceu. Eles disseram que fariam isso após o segundo turno e isso aconteceu nessa semana. E um relatório dúbio, onde eles não deixam claro o que eles querem dizer. Mas eu gostaria de ouvir a sua análise sobre. Então, é importante dizer, Ana Rosa, que o Ministério da Defesa é ocupado por um general que não dispõe de credibilidade na tropa, não é? E esse general, ele entrou da mesma maneira que o general Braga Neto entraram nesta vibração golpista, né? O relatório dele não diz nada, não diz nada. O relatório dele não diz nada e, portanto, ele não atesta que tenha havido algum problema nas urnas, né? Serve principalmente como medidas a serem adotadas para o aperfeiçoamento desse processo de urnas eletrônicas. Então, é mais prospectivo do que fala sobre algum problema nas urnas, né? Eu até fiz um post no Twitter dizendo: o Ministério da Defesa adverte, tomar chuva perto dos quartéis faz mal para a saúde, né? Então, os caras estão tomando chuva na beira dos quartéis sem que tenha razão de ser. Eu já vi posts que disseram, eu já vi greve para reivindicar salário, eu vi greve já para reivindicar melhores condições de trabalho, mas greve por falta de votos eu nunca tinha visto, né? Então, é uma situação degradante de um presidente da República que submete os seus seguidores a esse tipo de humilhação. Agora, a pior das humilhações, né? Eu acho que o presidente da República ter colocado as Forças Armadas dentro desse tema, né, e saírem desgastadas por isso, né? E essas pessoas que bloquearam estradas, elas estão agora com seus nomes sendo revelados e que poderão responder judicialmente porque nós temos uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Eu até fui um dos autores dessa lei, e essa lei criminaliza todo tipo de ataque ao Estado Democrático de Direito, que é o que eles estão fazendo. Então, muitos desses vão responder judicialmente por esses crimes que estão cometendo contra o Estado Democrático de Direito. Deputado Paulo Teixeira, outra questão também que chama muita atenção é o nível de violência dessas pessoas que não aceitam o resultado das urnas, que defendem um golpe de Estado, por exemplo, quando atacam agentes de segurança pública, como, por exemplo, em Santa Catarina, um agente da Polícia Rodoviária Federal foi atacado covardemente com barra de ferro e, no Pará, manifestantes atiraram contra os agentes, né? A que ponto chegamos, né? Onde os agentes de segurança pública não são mais respeitados e são atacados por bolsonaristas, inclusive.
É. Não, está grave. Veja, um menino que se diz que gritou o nome do Lula, apoiando o Lula em BH, foi morto. Ele foi morto. E esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele precisa ser responsabilizado pelo que fez. Ele é parte do problema. Ele ajudou a gerar esse problema quando ele usou a PRF lá atrás para tentar impedir eleitores de votarem e depois, quando ele fez corpo mole para desbloquear. Eu acho que ele precisa, e parece que a Polícia Federal está investigando esse diretor da PRF. Porque o que acontece? Você acabou permitindo que esse movimento tivesse força e esse movimento passou a atacar as forças de Estado. Então, quem deixou ter força, em parte, foi o diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E, por último, eles fizeram uma coisa, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi para um evento em Santa Catarina, né? E ele estava num condomínio, eles cercaram o condomínio e começaram a tirar bombas, rojões, né, na direção da casa em que ele estava. O que precisou com que a segurança dele, do governo do estado de Santa Catarina, permitisse que ele saísse, senão ele seria agredido, né? Tal é o nível de febril do ponto de vista político e ideológico dessas pessoas. Agora, tem lei, o Brasil tem lei. Não, a liberdade de expressão não permite atacar a honra, né? O debate político, a liberdade política não permite o ataque físico às pessoas como está praticando. Então, eles vão ter que ser enquadrados, né? Eles terão que ser processados, vão exercer o direito de defesa, mas muitos têm que pagar diante da justiça por isso que estão fazendo, né? E o grande responsável é o presidente que está lá, né? Esse capetão, né, capiroto que está no Palácio do Planalto, né? E nós agora contamos na agenda os dias para que ele saia e possamos ver subir aquela rampa Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, o senhor está falando aí de colocar Silvinei Vasquez, que é o representante ali da PRF, já há um inquérito que o Ministério Público abriu contra ele, mas há também vários registros durante esse período mais drástico pós-eleição, onde várias pessoas registraram, porque hoje a pessoa munida de um celular, ela está munida de uma ferramenta muito importante de justiça, né? Ela consegue registrar o que está acontecendo em loco. E aí, o que acontece é que há muitos registros de policiais, não só da Rodoviária Federal, mas também como militares, apoiando esses movimentos golpistas. Nesse caso, há também que se investigar esses agentes das polícias e por prevaricação também, não, deputado? Sem dúvida, aqueles que atuaram para facilitar esse tipo de bloqueio, eles terão que ser processados. Então, todos aqueles, sejam militantes de extrema direita, extremistas, como sejam servidores públicos que ajudaram a esse movimento prosperar, eles terão todos responder judicialmente. No caso dos servidores, por prevaricação, como você bem disse, né? Mas não pode, nesse período, passar em branco. Não pode passar como se fosse um perdão, né? Porque é um crime e mostra que são pessoas que têm como objetivo exatamente impedir a democracia no Brasil. E todo crime contra a democracia é exemplarmente punido. Veja aquele deputado Daniel Silveira, né? Veja o próprio Roberto Jefferson. Eles foram punidos, aquela Sarah Winter, eles foram punidos baseados nessa lei nova, né? E essa lei nova vai alcançar
todos esses que estão praticando crimes como esse. Eles que têm que ver. Isso não é uma coisa corriqueira, não é uma manifestação. Manifestação você faz numa praça pública, né? Você tem até manifestações que você faz na rua, em estradas, sem bloquear ruas e estradas, né? Sem provocar prejuízos, como eles estão fazendo, sem reivindicar uma ruptura com o sistema democrático. Tá certo, então a gente aproveita e parabeniza o senhor mais uma vez pela reeleição e que seja um ótimo mandato do senhor e da sua equipe. Conversamos com Paulo Teixeira, que é deputado federal reeleito pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Muito obrigado, deputado, pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana Rosa, obrigado, Cosmo Silva, e parabéns à TVT, que cumpriu um papel decisivo nesse período de resistência. Que agora, na reconstrução do Brasil, a TVT tem que ser maior, tem que chegar nos rincões desse país pelo bom trabalho jornalístico que vocês fazem. Que assim seja. Obrigado, deputado. Abraço. Abraço.